graça e paz daquele que vive. Nós estamos falando desse assunto importante, né? O mundo antes de Adão, o mundo pré-adâmico, a primeira terra, a terra original que passou a ser aquela terra caótica de Gênesis 1 e 2. Veja lá que fala: no princípio criou Deus os céus e a terra, usando Bereshit, Elohim e Bara. Bara é criar do nada. Ele criou os céus e a terra. No versículo 2, essa terra que ele criou aparece sem forma e vazia, um caos. E nós, pela palavra de Deus, entendemos que a terra se tornou um caos porque Lúcifer, a estrela da alva, ele caiu sobre a terra e destruiu a terra com uma terça parte de anjos. Nós estamos falando isso no livro de Isaías, no capítulo 14. Só quero ler o que nós já falamos. No 14:12 diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, chamando Lúcifer de estrela da manhã, detentor da luz, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Nós falamos disso. Tu dizias no coração: subirei aos céus, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono, e no monte da congregação me sentarei nas extremidades do norte. Vejam, nós falamos isso a aula passada, explicamos ou procuramos tentar explicar, um pouco desse mistério. O livro de Ezequiel também fala muita coisa. Nós vamos falar também do livro de Ezequiel. Eu vou procurar ser bem exaustivo. Vou procurar esmiuçar, mastigar ao máximo para que possamos entender. Agora, no versículo seguinte, nós estamos falando de Isaías, que eu falei da lei da dupla referência, que está falando com dois personagens em um, está usando uma dupla referência. Nesse caso aqui, o profeta está falando com o rei da Babilônia, mas essas coisas elas não são endereçadas a nenhum homem. Nenhum homem é chamado de filho da alva, nenhum homem que subiu aos céus. Hoje, ao trono de Deus, naquele tempo ninguém tinha condições, e hoje com foguete, com espaçonave, muito menos. Nós não temos condição nenhuma, o homem não tem condição nenhuma de chegar onde Deus está. E aí, seguindo esse raciocínio, no versículo 14, aqui nós vamos começar a estudar hoje. O versículo 14 diz assim, ele continua aquele raciocínio e diz assim: subirei acima das mais altas nuvens. Veja que o propósito de Satanás era subir, ele queria subir. Lúcifer, ele tinha um desejo no seu coração de subir. Ele tinha um trono, como nós falamos, mas o desejo dele era sempre querer mais. Nasceu nele isso. A iniquidade foi achada nele. E nós estamos conjecturando, fazendo uma suposição de que possivelmente ele tenha comido do fruto do conhecimento do bem e do mal para ter nascido a iniquidade nele. Então, ele subiu acima das mais altas nuvens. Ou seja, ele estava embaixo, estava na terra, Ele estava planejando tudo isso na terra. E os anjos que estavam na terra, ele foi falando com os anjos que estavam na terra, ele foi falando com os anjos que estavam no planeta céu, ele foi falando com os anjos que estavam com suas patentes, com seus tronos espalhados pelo universo, e ele foi disseminando as suas ideias, Ele estava embaixo, subir porque ele estava embaixo. Ou seja, fica claro que já existia essa terra, já existia nuvens antes dos 6 dias. Ou seja, nós estamos falando de um evento aqui. Isaías e Ezequiel estão narrando um evento que é muito antes dos 6 dias da recriação. É muito antes, milhares de anos antes. Essa história ela data de antes, muito antes dos 6 dias. Então já havia nuvens aqui, nuvens já antes, já existia nuvens. Ou seja, o céu já estava feito, porque a terra também já havia sido construída. Mais uma prova de que o céu existia há muito tempo antes da terra existir. E aí ele diz assim, e serei semelhante
ao Altíssimo. Olha a ideia, é uma ideologia. Veja que a ideologia, ela tem muito mais poder do que míssil, do que bomba, do que exércitos. Não é verdade? A ideologia, ela forma pessoas, ela forma caráter, ela forma princípios. Uma pessoa tem uma ideia e ela difunde essa ideia, ela pode convencer nações, reinos. Nós vemos isso no mundo político, que pessoas criaram ideias, por exemplo, o comunismo, uma ideologia marxista, e espalhou pelo mundo inteiro, mais poderosa do que míssil, do que bomba, convence os homens pela cabeça. É isso que Satanás teve. Satanás, a ideia de Satanás, a ideologia central dele era ser semelhante, ser como Deus. Ele queria ser semelhante, parecido com Deus. Ele queria ser parecido com Deus em que sentido? Ele queria ser parecido com Deus em poder, em autoridade, em honra, em fama, em glória. O Senhor Palavra subsistia tudo, tudo subsiste pelo Senhor Palavra. Ele queria que as coisas subsistissem, ele queria que a força que fizesse tudo existir viesse dele. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. A ideia dele foi essa. A iniquidade entrou nele no dia que ele começou a olhar para si mesmo e ele pensou: poxa, eu tenho condições de ser semelhante a Deus. Foi isso que nasceu. Eu tenho condições. Então ele formulou, ele sintetizou a sua ideia, ele elaborou a sua ideia, e o plano central era ele ser semelhante ao Altíssimo. Então ele se movia por esse desejo, por esse ideal. Ou seja, o movimento dele, a motivação, ele estava muito motivado. Ele estava muito motivado de ser semelhante ao Altíssimo. Ou seja, ele se movia em prol disso, ele se movia no reino da terra em prol disso, ele se movia entre os anjos lá no planeta céu nesse sentido. Ele estava trabalhando nesse sentido, e Ezequiel vai falar que isso é um comércio. Ou seja, ele vendia a sua ideia e ele tomava para si adeptos, como os anjos. Uma terça parte dos anjos veio com ele, e ele foi trabalhando por esse desejo. Nasceu nele o desejo de ser como Deus. Foi o que ele disse para Eva: se você comer, Deus sabe que você será semelhante a ele, você será igual a ele. Era o desejo dele. Ou seja, ele era o portador da luz. Não é? A palavra Lúcifer é latim, e significa portador da luz. E no hebraico também vai significar a mesma coisa, aquele que porta a luz. Mas não estava suficiente ele ser o portador da luz, ele ser belo, ele ser lindo, ele ser honrado, respeitado, admirado pelos outros anjos, admirado pelo mundo pré-adâmico. Ele era admirado aqui no mundo pré-adâmico, mas isso não foi suficiente para ele. Ele queria mais. Ele queria ser semelhante a Deus. É o desejo de sempre querer mais. Não tem pessoas que são assim? Elas já têm, mas elas querem ter mais. E para elas terem mais, elas são capazes de qualquer coisa. Elas criaram aquilo dentro delas, nasceu no coração igual nasceu no coração de Lúcifer. E é um desejo tão forte, tão poderoso, que eles matam, que eles roubam, que eles destroem. Foi aqui, por esse desejo de querer ser semelhante ao Altíssimo, que nasceu o ministério tríplice de Satanás. João 10:10. Ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele começou já roubando o coração dos anjos. Ele começou matando criaturas no mundo pré-adâmico. E ele começou destruindo a si mesmo e destruindo aqueles que estavam seguindo. Não é de agora esse tríplice ministério do diabo. Vem desde quando nasceu, surgiu, apareceu a iniquidade nele, e a iniquidade de querer ser igual a Deus, de achar que Deus estava sendo injusto, estava escondendo as coisas que deveriam ser mais claras, que era injusto todos servirem a Deus sem ter oportunidade de ter outro para servir. Esse tipo de ideia doida, maluca que surgiu nele. Então ele queria sempre mais, ele queria ser a semelhança de Deus, e por isso ele queria sentar
ele queria se assentar no trono de Deus. O trono dele não estava bom para ele, que era muita honra, ele queria mais, ele queria o de Deus. Mas aí, olha só como continua, né, a Bíblia no versículo 15. Nós estamos falando de Isaías, capítulo 14, verso 14 e 15, a queda de Lúcifer. Nós estamos falando da queda dele que aconteceu no mundo original, no mundo antes de Adão, no mundo pré-adâmico. Então o versículo 15 diz assim, contudo serás lançado no inferno. Ou seja, Deus deu a sentença para ele, dizendo, bom, você quer tudo isso, esse contudo aqui, esse contudo quer dizer, você quer tudo isso, você quer o meu lugar, você quer o meu trono, você quer o meu reino, você quer que as coisas sejam, subsistam por você, você quer ser a segunda opção, você quer ter tudo que eu tenho, mas contudo, você não vai ter nada disso. O que tem para você é que você será lançado no inferno. Veja que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado para os homens. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. E quando Deus preparou o inferno, quando Deus foi obrigado a criar o inferno? Quando Satanás subiu, quando Satanás se rebelou, quando ele quis dar um golpe, é como se fosse um golpe de estado, e quando ele quis depor Deus e se assentar no lugar do Altíssimo, foi quando ele caiu e então foi criado o inferno. O inferno não foi criado para Adão, o inferno não foi criado para mim, o inferno não foi criado para você morar, o inferno não foi criado para o ser humano, mas o inferno foi criado, foi elaborado para esse ser aqui que se chamava Lúcifer e que hoje ele é o adversário, hoje ele é Satanás. Então veja, ainda se cumprirá, não se cumpriu ainda essa palavra, né? Ainda se cumprirá, porque ele ainda não foi lançado no inferno. Ou seja, seu desígnio foi frustrado e seu futuro, o desígnio presente de Lúcifer ali foi frustrado, o desejo dele, né? A ideia central dele foi frustrada e o futuro dele foi decretado ali. Quando ele caiu, o futuro dele foi decretado. E Deus disse, você será lançado no inferno. Ou seja, isso vai acontecer ainda ele será lançado no fim de todas as coisas no lago de enxofre e fogo, que foi preparado para ele, foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Agora o versículo 15, a parte B, diz assim, ao mais profundo do abismo. Veja, então, Mateus, né? É o livro de Mateus, no capítulo 25, deixa eu ver aqui, no capítulo 41, Mateus 25, 41, está falando assim, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, para o fogo eterno. Veja, o fogo eterno também foi criado para Lúcifer. Ezequiel diz que surgiu um fogo nele e o fez tornar em cinza. E agora Deus está falando aqui, né? Jesus disse que o inferno é preparado para o diabo e seus anjos e é um lago de fogo eterno, é um fogo eterno, ou seja, é o lago de fogo e enxofre que está preparado para o diabo. Agora diz aqui que ele será lançado, né, no mais profundo abismo. Mas se você pensar que o abismo já é algo muito profundo, Deus está querendo dizer assim, é muito profundo o abismo, mas ele será lançado no mais profundo abismo, no mais profundo do abismo. Então, né, eu fiz esse desenho aqui para você entender, né, explicar mais ou menos para você o que isso quer dizer. Isso aqui é o lugar, né, onde os mortos estão, ou seja, em hebraico é o Sheol, em hebraico,
em grego é Hades. Então, o lugar onde os mortos vão é o Seol em hebraico. E se for no Novo Testamento que foi escrito em grego, é Hades. Então Hades e Seol é o mesmo lugar, só que são duas línguas diferentes. A língua do Velho Testamento é o hebraico, então o Sheol, e a língua do Novo Testamento é o grego, Hades. Ou seja, essa região aqui, portanto, é chamada de Seol em hebraico e Hades em grego. Essa região chamada Hades, ela tem esses compartimentos aqui, ó. Esses compartimentos. Qual? Primeiro compartimento, o lugar de tormento. Esse é o lugar de tormento onde os ímpios estão aguardando o juízo final, né? Você pode encontrar isso na parábola lá que Jesus fez do rico e do Lázaro, o chamado lugar de tormento, o lugar onde aqueles que não são salvos, onde aqueles que viveram aqui na terra uma vida de acordo com o desejo de Lúcifer, se rebelar contra Deus, aqueles que se rebelam contra a lei, a vontade de Deus, eles estão nesse lugar chamado lugar de tormento. Veja, desse lado aqui, no Velho Testamento, estava o seio de Abraão, ou seja, o lugar onde os santos do Velho Testamento estavam aguardando a vinda de Cristo. Eles estavam no sistema da lei, de sacrifícios, de ofertas, de oferendas, de dias, de festas, para representando a vida do Filho de Deus, o Salvador. Então eles estavam esperando o Messias, então eles não podiam estar juntos com aqueles que estavam no lugar de tormento, porque eles estavam vendo Jesus no futuro. Nós vemos Jesus no passado, a cruz para nós é o passado, mas para eles a cruz era o futuro. Então mesmo depois de morto, Davi disse: ele não deixará minha alma no inferno, ou seja, ele não deixará minha alma no Hades. É isso que quer dizer, porque esse lugar também é chamado de inferno. Então no Velho Testamento os santos, eles iam para o Hades, ou seja, o inferno, mas num lugar reservado, porque eles tinham guardado a promessa do Messias, e eles estavam vivendo na sombra do Messias através de rituais da lei mosaica. Então eles estavam aqui separados do lugar de tormenta, ou seja, Abraão, um lugar onde os filhos da fé, Abraão é o pai da fé, ou seja, aqueles que creram nas promessas de Abraão, aqueles que estavam aqui, estavam aguardando Jesus. No Novo Testamento, lá em Efésios capítulo 4, diz que Jesus levou consigo o cativeiro. Então o cativeiro é o seio de Abraão que estava no Seol, no Hades, no Velho Testamento. Agora ele foi para o terceiro céu, é o que diz lá. Paulo viu esse lugar também, e ele disse: eu vi coisas inefáveis. Bom, então você já entendeu aqui, né, que esse lugar todo é chamado de Hades, em grego de Sheol, em hebraico. Esse lugar aqui é o lugar de tormento, onde os ímpios estão. Esse lugar, ele foi transportado para o terceiro céu, mas no Velho Testamento, antes de Cristo, ele estava aqui no Hades ou no Sheol, e ele estava separado pelo abismo. Veja, o abismo estava no meio, o abismo. Esse abismo, ele também é mencionado em outros lugares. Fala que tem aqui anjos presos em cadeias, né? No livro de Apocalipse fala que vai vir o anjo do abismo, vai abrir o abismo e vai sair milhões e milhões e milhões de cavaleiros, de demônios daqui desse abismo. Então esse é o abismo. Mas olha só, o texto está dizendo assim, ó, que ele seria lançado no inferno, ao mais profundo do abismo. Então é esse abismo aqui, mas é o profundo do abismo. O profundo do abismo, então, é o lago de enxofre e fogo. É o mais profundo do abismo. É o mais profundo, o inferno, o lugar da eternidade, é onde Satanás será lançado no mais profundo. Veja aqui, ó, profundo do abismo, está na palavra, e é aqui. E você fala, onde que é esse lugar? Diz em todos os lugares da Bíblia, né? Diz que é na terra, é no meio da terra, é debaixo da terra. Então isso dá a entender que é debaixo da terra, um lugar reservado debaixo da terra, onde tem esses compartimentos aqui. Agora, o mais profundo do abismo, portanto, é o lago de enxofre e fogo. Então tem o abismo e o profundo do abismo, que é o lugar eterno, onde o lugar de tormento será lançado
no dia do juízo final, ele será lançado para o mais profundo do abismo. E todos aqueles que viveram a semelhança de Lúcifer, em rebelião a Deus, serão lançados no lago de enxofre e fogo, no profundo abismo. Os demônios, ou seja, os anjos, o próprio Satanás, os homens caídos serão lançados nesse lugar aqui. Veja que foi profetizado o fim de Satanás. Por isso diz em Ezequiel que os homens vão ver o diabo, vão vê-lo e vão ter espanto, porque haverá lugares na próxima terra para que as pessoas possam ver esse mais profundo do abismo. Bom, nós vamos continuar falando disso. Eu quero que você continue, para você entendendo. Talvez você não concordou com alguma coisa, você não perdeu a salvação por causa disso, nem eu por discordar de você também. Mas antes de você tirar a conclusão, veja os próximos vídeos. Graça e paz daquele que vive.